Fala galera, tudo bem? Eu, professor Fábio Rosato, estou aqui contigo. Vídeo dica de hoje sobre memória cache e memória DRAM, ou então pente de memória que vocês não conhecem, né? A gente chama aí o pente de memória DRAM para as provas de concurso. Qual é a grande diferença entre a memória cache e a memória DRAM? Vamos primeiro entrar na ideia das memórias primárias e secundárias. As memórias primárias, que são a memória RAM e memória ROM, são aquelas que acessam o meu processador de forma direta. E a memória secundária é aquela que joga os dados para a memória primária e aí a memória primária então gerencia para dentro do processador. Legal? Quem é que faz contato direto com a memória cache? É a minha memória DRAM. A memória cache ela também é considerada aí como memória primária, até porque ela está dentro do processador. Memória cache faz contato com a memória DRAM. Fábio, qual é a diferença entre as duas? As duas têm apenas uma diferença para as provas de vocês. A memória SRAM é a memória super rápida. É uma memória muito veloz e com baixa capacidade de armazenamento. A memória RAM ela tem uma capacidade de armazenamento maior do que a memória cache. Todos os dados que chegam para a memória cache passaram anteriormente pela memória RAM. Antigamente não existia memória cache. E aí o que acontecia? O processador recebia os dados direto na unidade de controle e tinha que trabalhar com a velocidade da memória RAM. Então às vezes eu tinha um baita processador e uma memória RAM um pouco mais lenta. E aí então tudo ficava ali desincronizado e eu precisava então trabalhar com a velocidade da memória RAM. Atualmente eu tenho uma memória que trabalha na velocidade do processador, que é a memória mais rápida do meu sistema computacional, recebe os dados da memória RAM e aí sim os dados ficam armazenados aqui, a unidade de controle vai então capturar esses dados. Lembra desse bizu? SRAM, super rápida, e a memória DRAM é uma memória que não é tão veloz quanto a memória cache. Pode aparecer em algumas provas a memória cache sendo aí apontada como registradores. Dá na mesma, tá pessoal? Não precisa se pirar nisso daí, que cache e registrador para a prova de concurso é a mesma coisa. Legal? Então, grande diferença, memória DRAM ou pente de memória RAM é mais lenta do que a memória cache, porém tem uma capacidade maior. Valeu? Um abraço, bons estudos, até a próxima dica. Tchau!